Olá, amante do automobilismo! Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Marquinhos Rocha e contaremos hoje o restante da trajetória do Astra. Vamos viajar juntos ao passado e relembrarmos bons momentos do cenário automobilístico brasileiro. Você, que também é um apaixonado por carros, junte-se a nós, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Você está pronto? Então, solta a vinheta! No vídeo anterior, você acompanhou como foi a chegada do novo Astra no Brasil e todas as suas versões e séries especiais lançadas entre os anos de 1998 a 2002. Se você ainda não conferiu a primeira parte, dê uma pausa neste vídeo e confira! E para você que estava contando as horas, se prepare para viajar pelas linhas modernas e elegantes do novo Chevrolet Astra lançado em 2003. O Chevrolet Astra completava 4 anos de fabricação e já havia se tornado um grande sucesso de vendas. Na tentativa de consolidar ainda mais o seu carro médio compacto na liderança do mercado, a GM decidiu mudar o visual do Astra no final de 2002, lançando a nova linha 2003 com uma restilização que deixou o carro com uma aparência ainda mais atraente e marcante. O novo Astra chegava com linhas mais agressivas, desenvolvido especialmente para o Brasil. O Astra 2003 ganhou novos faróis, grade dianteira semelhante ao do Chevrolet Meriva e para-choques mais largos. Na traseira, lanternas mais modernas e tampa do porta-malas mais lisa, uma vez que a placa vinha agora posicionada no para-choque. As mudanças introduzidas no novo Astra 2003 lhe renderam o apelido de locomotiva, por conta do visual agressivo da sua dianteira. Internamente, o modelo recebia um novo acabamento: airbags laterais, piloto automático, ar-condicionado digital, um novo computador de bordo e retrovisor interno eletrocrômico. Junto com as mudanças no visual, chegou também a tão esperada carroceria de 5 portas para o Astra Hatch, lançada no momento bem oportuno, já que o Astra Hatch de 3 portas, oferecido naquela época apenas na versão básica, não vinha vendendo bem, devido à nova preferência dos brasileiros por carros de 4 portas. Pegando carona no lançamento do Astra Hatch de 5 portas, a Chevrolet aproveitou para lançar no mercado, ainda em 2003, o novo Astra GSI, trazendo de volta uma sigla que ficou famosa nos anos 90 com o nosso saudoso Cadete. Como era de se esperar, o novo Astra GSI chegava com um visual que destacava sua esportividade, com spoiler dianteiro, saias laterais, aerofólio traseiro, freio a disco nas 4 rodas, suspensão dianteira mais firme e rodas exclusivas. Por dentro, o novo Astra GSI trazia revestimento estampado e quadro de instrumentos com fundo branco. Na mecânica,
o esportivo da GM vinha equipado com um propulsor mais potente, o 2.0 de 16 válvulas que equipava a minivan Zafira. Com a nova motorização, o modelo entregava agora 136 cavalos de potência, uma aceleração de 0 a 100 em 10,9 segundos e uma velocidade máxima de 203 km por hora. Curiosamente, e para a decepção de muitos puristas esportivos, o Astra GSI foi vendido apenas com a nova carroceria de 5 portas. Muitos desejavam comprar a versão GSI com a carroceria de 3 portas, mas não estava disponível no portfólio da marca. Em 2003, a Chevrolet encerrava a produção do Astra Sunny, do Astra Expression e do Astra Sport, sendo oferecidos apenas o Astra Hatch básico de 3 e 5 portas, o Astra GSI e o Astra Sedan, com a opção do pacote CD, versão top de linha do modelo. Para completar, a partir de 2003, toda a linha Astra estava disponível apenas com motor 2.0, de 8 ou 16 válvulas, já que o motor 1.8 a gasolina deixava de ser oferecido. Astra, pronto para dar mais um show. Em maio de 2004, ainda no primeiro semestre do ano, a Chevrolet lançava a linha 2005 do Astra, que chegava com novas versões para o modelo. O Astra Comfort passava a ser a nova versão de entrada. Com um preço mais atrativo, trazia de série itens interessantes, como ar-condicionado, direção hidráulica e trio elétrico dos vidros. Já o Astra Elegance passava a ser a versão intermediária, com itens adicionais no design, conforto e conveniência. E como versão top de linha, chegava o Astra Elite, oferecido com o que tinha de melhor em termos de luxo e requinte. Trazia bancos de couro, apliques no painel que imitavam madeira, airbags frontais e laterais, freios ABS, rodas aro 16 e volante multifuncional. O Astra Advantage passava a ser a versão básica do modelo hatch de 3 portas. Junto com as novas versões, chegava também o Astra com motor Flex Power, se tornando o primeiro carro médio nacional a usar o sistema bicombustível. Com a nova opção, o Astra 2.0 de 8 válvulas ganhou mais potência e um maior torque, alcançando um ótimo desempenho nas ruas. Porém, foi em agosto de 2004 que a Chevrolet concretizou uma de suas maiores cartadas no mercado brasileiro. A marca americana surpreendeu a todos, lançando no mercado o primeiro veículo no mundo produzido em série capaz de rodar com 3 diferentes combustíveis: gasolina, álcool e gás natural veicular. O Astra Multipower, como ficou conhecido, era vendido apenas por encomenda,
podia vir com 1 ou 2 cilindros de NV e estava disponível apenas na versão sedã 2.0 de 8 válvulas, nos acabamentos Comfort e Elegance. Astra Sedã automático. Admita, você está louco para ter um. O Astra entrava o ano de 2005 e continuava líder absoluto de vendas no segmento dos hatch médios. Posição esta que sustentava desde que foi lançado em 98. Todo este sucesso não era para menos, pois o Astra era um carro bonito, confortável, bem acabado, tecnológico e com um excelente desempenho nas opções hatch ou sedã. Foi pensando no sucesso do Astra que a Chevrolet preparou uma grata surpresa para os fãs do modelo. Em outubro de 2005 chegava ao mercado, já como modelo da linha 2006, o mais novo esportivo da marca, o Astra Hatch SS. Na tentativa de se distanciar da influência europeia, a marca apostava agora num estilo mais americanizado para o seu modelo. No Brasil, a versão SS, sigla para Super Sport, já havia sido usada pela primeira vez na Chevrolet através do Opala nos anos 70. O Astra SS tinha a difícil missão de substituir o já consagrado Astra GSI. E para isso, apostou em um visual ainda mais arrojado e agressivo. Vendido apenas nas cores vermelha e preta, o novo esportivo da GM trazia grade dianteira exclusiva com a sigla SS, saias laterais, faróis escurecidos, maçanetas e retrovisores na cor cinza, rodas de liga leve aro 16 diamantadas e logotipo SS na lateral. Já na traseira, uma faixa adesiva com a inscrição Super Sport decorava a tampa do porta-malas. Havia ainda um lindo aerofólio fixo e lanternas escurecidas, além de antena e teto solar elétrico. Por dentro, o Astra SS adotava um padrão diferenciado de acabamento, com uma mistura de tecido vermelho e cinza, oferecendo um ambiente jovial e esportivo. O console central era cinza e o restante na tonalidade preta. A alavanca do câmbio era curta, com a parte superior na cor branca. Já o painel de instrumentos chamava a atenção pela mistura de cores amarela e vermelha. O pacote de equipamentos era completo, trazendo itens como airbag duplo, freios ABS, ar-condicionado automático, computador de bordo, piloto automático e vidros elétricos nas 4 portas. Por outro lado, a maior controvérsia do Astra SS foi a escolha do seu motor. A Chevrolet abandonava o potente motor 2.0 de 16 válvulas do GSI e equipava o Astra SS com o velho e modesto motor 2.0 de 8 válvulas e 127 cavalos, o mesmo que equipava o restante da linha.
deixando o carro um pouco menos empolgante. Mesmo diante de tanta euforia causada na época de seu lançamento, o Astra SS teve vida curta, sendo retirado do mercado no ano de 2008, após 3 anos de fabricação. Na sua opinião, qual versão esportiva foi a melhor? Astra GSI ou Astra SS? Diz aí nos comentários. Os anos que se seguiram foram sombrios para o Astra. Mesmo com boas vendas e um sucesso consolidado entre os consumidores brasileiros, o carro médio da GM começava a perder o fôlego diante dos novos lançamentos, e aos poucos foi sendo deixado de lado pela Chevrolet. A única novidade para 2006 foi a extensão da versão Advantage para os modelos sedã 4 portas e hatch 5 portas. Por outro lado, a versão Comfort de entrada deixava de ser produzida. A linha 2007 chegava com mais mudanças. O Astra perdia sua versão mais cara, a Elite, que passava a ser exclusiva do Vectra. Para completar, a Chevrolet anunciava a chegada do novíssimo Vectra GT, que passava a ocupar a posição de hatch médio mais caro da marca. Neste novo cenário, o Astra Hatch foi rebaixado a uma posição de carro inferior, voltado para um público que buscava por um modelo menos moderno, mas com um ótimo custo-benefício. Ainda em 2007, o Astra Hatch de 3 portas deixava de ser produzido. Acompanhe o comercial do Astra 2007. Quando você dirige um Astra, a potência de motor Flex Power 2.0 é toda sua. Dentro dele, você sente que tem o controle de tudo. Toda a performance. Esse carro é do motor é do e tem uma estabilidade. Quanto é que custa esse carro? Sai a partir de 46.990. Eu vou comprar esse carro! Bom, o controle de quase tudo. Astra, a tentação é forte. Em 2008, a versão esportiva do Astra, a SS, saía de linha, abrindo ainda mais espaço para o novo Vectra GT. No meio do ano, a Chevrolet lançava a linha 2009 do Astra, que chegava com uma nova versão, a Advantage Plus, disponibilizada inicialmente como série especial, mas que acabou se tornando uma versão definitiva para o modelo, que trazia itens como rodas de liga leve do Astra SS e adesivo especial nas portas. Mesmo completando 10 anos de mercado, o Astra fechava o ano de 2008 mantendo sua posição de líder do segmento dos hatch médios. O Astra entrava o ano de 2009 sendo oferecido nas opções hatch e sedã, nas versões Elegance, Advantage e Advantage Plus. A única novidade foi a adoção de um motor mais potente, o 2.0 Flex Power com 133 cavalos a gasolina e 140 cavalos a álcool, herdado do Chevrolet Vectra. No final do ano, a GM apresentava a nova linha 2010 do Astra, que passava a contar agora com apenas uma versão, a Advantage. Quem esperava uma renovação no design, como chegou a ser cogitado pela marca, se decepcionou.
era o derradeiro sinal de que a Chevrolet não tinha mais planos para o Astra, mesmo sendo o campeão de vendas no segmento dos hatch médios. A General Motors entrava o ano de 2011 anunciando a chegada de 2 novos integrantes para a linha 2012. O Chevrolet Sonic, um hatch importado do México, e o Chevrolet Cobalt, o novo sedã compacto da marca. Com isso, a Chevrolet decretava o fim do nosso saudoso Astra Hatch e Astra Sedã, que deixava de ser fabricado em agosto de 2011, dando adeus ao mercado brasileiro. Foram 12 anos de fabricação e pouco mais de 300 mil unidades comercializadas. Ao longo de sua história, o Chevrolet Astra tornou-se referência de hatch médio no país e disputou com maestria a preferência do consumidor brasileiro, escrevendo seu nome na história da marca como um de seus carros mais emblemáticos. Desde o clássico sedã até o hatch, líder de vendas no mercado, não faltaram opções para os amantes do modelo. Com um design atraente, bom espaço interno e desempenho adequado, o Astra deixou saudades para milhares de brasileiros e até os dias de hoje é capaz de despertar admiração nos lugares por onde passa. Encerramos nossa homenagem com um dos últimos comerciais do Astra, fazendo o que ele sabia de melhor, demonstrando um ótimo desempenho nas pistas. E aí, gostou do vídeo? Se você gostou, deixe o seu like. E se ainda não se inscreveu, se inscreva agora, ativando o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Confira também nossa página do Facebook e participe das promoções. Se tiver uma história para contar sobre o Astra, compartilhe conosco. Compartilhe também este vídeo com aqueles que são apaixonados por carros. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.